Bem-vindo ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, a lição de jovens. Estamos no terceiro trimestre de 2024, na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. O comentarista é o pastor Valmir Nascimento. Ele é jurista, ele é mestre em teologia e ele é doutorando em filosofia, ou seja, um homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. E ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus também em Cuiabá, no Mato Grosso. Como eu falei, essa é a revista de jovens da nossa querida CPAD. A CPAD é a livraria e editora do povo de Deus. Na CPAD você encontra livros, revistas, comentários bíblicos, bíblias, todo o material evangélico. Você é aluno e professor da escola dominical, material evangélico para o seu desenvolvimento espiritual. A CPAD ela está presente em todo o território nacional. Aqui em São Paulo, a nova loja está na rua João Tobias, no novo endereço, João Tobias 360, ali no Belenzinho, bem pertinho da estação de metrô Belém e ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Então ali você procura o pastor Jefferson, Moisés, Berenice e toda a equipe. Também no novo templo do Ministério do Belenzinho, ali no térreo tem a livraria da associação. Ali você procura o pastor Silas ou o Alex e ali você também tem todo o material evangélico para comprar bíblias, comentários bíblicos para o seu desenvolvimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso parceiro, nosso amigo e colaborador direto aqui no nosso canal do professor Álvaro Bruno. Então você tem aí os locais onde adquirir material evangélico. E se você puder e quiser fazer um Pix aqui para nós, aqui embaixo está o número do celular, é DDD 11 São Paulo, né? 98915-6905, e você estará cooperando com o desenvolvimento do Reino de Deus. Se quiser ser nosso parceiro ou nosso patrocinador, é só entrar em contato pelo e-mail albruno@yahoo.com.br, soletrando bruno@yahoo.com.br. E aí você pode nos ajudar diretamente. Não esqueça também de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, conferir se ainda está inscrito no nosso canal, incentivar outras pessoas a se inscreverem também no canal e deixar o seu comentário, a sua observação, o seu a paz do Senhor, né? Isso é muito importante para o crescimento do canal do professor Álvaro Bruno. Quero também agradecer pastor Reginaldo Aparecido Amaral, que tem nos fornecido esse local, é um parceiro nosso que nos permitiu gravar aqui na casa dele. Deus abençoe o irmão Reginaldo e toda a sua família. Vamos então à lição 4 de jovens, do dia 28 de julho de 2024. O tema é uma firme decisão de não se contaminar. Estamos na lição 4. Se você perdeu alguma lição de jovens, tem aqui embaixo uma playlist. É só você ir até lá e dar uma conferida, assistir às aulas anteriores, tá bom? Texto principal está em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto principal: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. O resumo da lição diz: a fidelidade a Deus implica em força de caráter
e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Os objetivos desta lição são os seguintes: primeiro, analisar a decisão de Daniel de não participar do banquete do rei. Segundo objetivo, refletir sobre o firme propósito de Daniel de não se contaminar. E terceiro objetivo, mostrar o resultado da fidelidade a Deus. O texto bíblico para leitura está em Daniel capítulo 1, do versículo 11 ao 16. Então, disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Tá? Aqui nós temos o famoso jejum de Daniel, né? Na introdução, um dos segredos da vida vitoriosa de Daniel foi sua firmeza de caráter, que nós vamos tratar sobre caráter. Desde o início, ele expressou profunda convicção em Deus e a força de vontade para resistir à contaminação na Babilônia. Então, ele já havia decidido isso, tendo como referência o episódio no qual o jovem hebreu, Daniel, se recusou a partilhar das finas iguarias do rei. Então, nós vamos aprender nesta lição que pequenos gestos podem resultar em grandes vitórias. As coisas de Deus, elas começam pequenas, né? Primeiro, o banquete do rei. A oferta do manjar, subtópico 1. Durante o período de treinamento para o serviço da corte, eles deveriam servir e trabalhar na corte, os jovens que foram presos estariam submetidos a uma dieta diária específica. Eles deveriam se alimentar da mesma refeição que era servida ao rei. Para o senso natural, isso seria uma grande oportunidade. Já pensou? Você comer da comida do rei, beber da bebida do rei? O simples fato de não precisarem fazer a própria comida já seria uma boa notícia. Quem cozinha sabe o trabalhinho que dá. Além disso, eles teriam o privilégio de desfrutar os banquetes reais e da melhor comida e bebida servidas no palácio. Então veja que tudo parecia normal, parecia muito bom para quem estava ali como servo, como escravo. Poderia parecer para alguns a chance perfeita de adquirir status, né? Posição. Daniel, porém, aqui começa a mudar a situação. Daniel, porém, era um jovem espiritual e seu coração não estava na satisfação momentânea, na satisfação imediata. O propósito de Daniel não era agradar o rei da Babilônia, mas o rei do universo. Veja a diferença, né? Daniel queria agradar a Deus, o rei dos reis e senhor dos senhores. Esse era o propósito de Daniel. Número 2, uma decisão firme.
O texto bíblico mostra que Daniel propôs em seu coração não se contaminar então com as iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia, pedindo que ele e seus amigos fossem dispensados desta refeição. Eles se alimentariam somente de legumes. Foi uma decisão convicta e com firmeza. Então eles sabiam o que eles estavam pedindo. Antes de dizerem não ao rei, isso aqui seria uma ofensa, os 4 rapazes haviam dito sim a Deus. Então eles já tinham decidido que seriam fiéis a Deus, ao Rei dos Reis. Antes de expressar em palavras o que eles queriam, eles estavam preparados para se absterem da contaminação. Foi a manifestação de uma fé firme e sincera, conforme diz a palavra de Deus, não é isso? Vamos dar uma conferida em 1 Pedro 3:16. 1 de Pedro, logo depois de Hebreus, vem Tiago, aí vem 1 Pedro 3:16. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, a melhor Bíblia do Brasil. Então veja aqui, uma boa consciência e um bom procedimento em Cristo. Eles já tinham tomado esta decisão. 1 Pedro 5:9 também, ele diz o seguinte: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, firmeza na fé era o que eles estavam demonstrando aqui. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, 2 Timóteo, um pouquinho antes de Hebreus, 2 Timóteo, capítulo 5, 2 Timóteo, li errado, 2 Timóteo 1 e 5, diz o texto assim: trazendo à memória a fé não fingida. Olha só, ele não tinha uma fé fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em ti. Paulo falando a Timóteo sobre trazer à memória a fé não fingida. Já identificamos aqui, já estudamos em lições anteriores, que eles eram jovens de 14 a 18 anos, mas eles foram bem educados na fé em Deus, o Deus de Israel. Então foi a manifestação de uma fé firme e sincera. E aí ele coloca: a recusa em participar dos manjares foi um ato de bravura prudente. Não foi uma bravura louca, foi uma bravura prudente. A vida deles estava em perigo, mas mesmo assim manifestaram o protesto. Eles tomaram aquela decisão. Uma fé verdadeira não compactua com a covardia. 2 Timóteo 1:7, ele diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de temor, de covarde, de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, assim como eles, nós também temos um espírito de fortaleza. Infelizmente, isso aqui atinge demais o jovem e o adolescente, infelizmente o medo da rejeição social tem levado muitos ao fracasso espiritual, negando a fé e negando os valores cristãos. Então, a rejeição social tem levado muitos a desanimar. Número 3, uma decisão pequena, mas poderosa.
Para alguns, aceitar uma simples refeição ou um pequeno convite não faz qualquer diferença. Aqui já está na aplicação. Eles poderiam pensar em ter feito somente uma concessão, aceitando como muitos que não haveria maiores repercussões na vida. Eles poderiam pensar desta maneira. Não tem problema fazer só isso. Eles poderiam abrir uma concessão. Talvez eles estivessem sendo exagerados com a decisão. Muitos poderiam dizer, né? Às vezes a gente poderia pensar assim. Contudo, eles sabiam que pequenas decisões provocam grandes consequências. Gálatas 6, voltando um pouquinho aí na sua Bíblia, perto de Efésios, você tem, logo antes, você tem Gálatas 6 e 7, texto muito famoso que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, as pequenas coisas vai trazer, pequenas decisões, aparentemente, vão provocar grandes consequências. Eles tinham consciência que ceder um pouco seria abrir a porta para o pecado entrar. Então, não se pode fazer concessão. Não se pode fazer concessão. Número 2, o firme propósito de não se contaminar. Vejamos, contra a contaminação. Apesar da ausência de detalhes no relato, há diversas razões para Daniel ter se recusado a comer da mesma refeição do rei. Vamos ver por quê. O sentido original da palavra contaminar indica algo impuro ou manchado. Eles queriam se manter puros. A primeira explicação estaria no cuidado dos jovens em não violar as leis alimentares estabelecidas aos israelitas. Então havia uma dieta para os hebreus. Os alimentos, outro motivo, os alimentos poderiam ter sido sacrificados aos ídolos ou, de algum modo, faziam parte de rituais do paganismo babilônico, contrariando a lei mosaica. Então, esses alimentos aqui, primeiro, segundo nós estamos estudando, poderiam transgredir a dieta alimentar do povo hebreu, determinada por Deus. Está lá em Levítico capítulo 11 e também no capítulo 17, versículo 11, como deveria ser os alimentos dos hebreus. E um outro motivo seria esses alimentos, esse vinho, ter sido consagrado aos deuses babilônicos. Então, eles iriam se contaminar. Número 2, cuidado também com as companhias. Tá? A razão mais aceita para motivar a recusa dos jovens, liderados por Daniel, seria o cuidado para não partilhar habitualmente a mesa com o rei. Na antiguidade, participar da mesma refeição era um ato que demonstrava comunhão, algo que Daniel não estava disposto a fazer. Apesar dele ser servo, mas ele não queria estar na companhia do rei Nabucodonosor. Sua fidelidade, a fidelidade de Daniel e dos seus amigos, era inteiramente a Deus. Uma coisa é o crente se relacionar socialmente com descrentes e pessoas que não possuem as mesmas convicções que as suas. Então, nós vivemos numa sociedade, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem que conviver com as pessoas socialmente. Nós demandamos relações interpessoais. Outra coisa é manter comunhão, é estar ali junto, dividindo intimidades e etc. O apóstolo Paulo, igualmente, adverte sobre o cuidado que devemos ter com quem nos associamos. 1 Coríntios 5, de 9 a 11.
Aí lá fala sobre a comunhão que há entre a luz e as trevas. Tem alguma? Não, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Isso nos leva então a refletir sobre as pessoas com quem convivemos. E aí ele faz uma pergunta que cada um deve responder para si mesmo. São pessoas que nos inspiram para o bem e querem o melhor para as nossas vidas? A pessoa com quem você está tendo comunhão, está se relacionando, são pessoas que te inspiram a fazer o que é certo, a fazer o que é bom, ou te afastam de Deus? São pessoas que querem o melhor para suas vidas, para a sua vida, ou será que não? Ou são pessoas tóxicas, cuja proximidade poderá nos destruir? São pessoas que nos fazem mal. Até nos relacionamentos é preciso ser firme para evitar contaminações. Vamos ver isso aí em 1 Coríntios 15, 33. Vou ler na Bíblia na linguagem de hoje, que eu também gosto muito, porque ela já traz uma linguagem mais objetiva e nos ajuda a ter mais clareza mais rapidamente. Então, 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. As más companhias estragam os bons costumes. Então, se você começar a andar com pessoas erradas, pessoas ruins, pessoas viciadas, pessoas complicadas, você vai se corromper. É isso que Paulo está falando aos Coríntios, tá? Gentileza e favor divino. Ao formular o pedido a Aspenaz, Daniel foi firme, decidido e ao mesmo tempo gentil. Há uma diferença. A gente tem que saber falar. Você pode ser firme, mas você tem que ser gentil, educado no seu falar. Isso foi uma atitude de sabedoria e educação. Olha como é importante a educação. Ao defendermos a nossa fé diante dos outros, devemos ser mansos e educados. Não podemos partir para agressão, agitação, falar alto, não. Devemos ser mansos e educados. Está em 1 Pedro 3,15. Coragem sem prudência é tolice. Não adianta você ser corajoso e sair enfiando os pés pelas mãos. Tá? Isso é tolice. É preciso ter prudência. Outro aspecto importante que deve ser observado aqui é que Deus concedeu a Daniel misericórdia. A Bíblia está mostrando mais uma vez que tudo o que alcançamos na vida deve-se ao favor divino, à sua imensa graça. Apesar de todo o empenho e dedicação de Daniel, todo o mérito estava no Senhor. Era Deus que estava abençoando Daniel, estava tendo misericórdia de Daniel aos olhos desse cidadão, do Aspenaz. Deus deu graça a Daniel para ele ter o seu pedido atendido. Então a glória é de Deus acima de tudo. Bom, número 3, o resultado da fidelidade a Deus. Vamos ver, nós vimos aí a decisão de Daniel, vimos o número 2, o firme propósito de não se contaminar, ele tomando cuidado aí com a contaminação, tomando cuidado com as companhias reais e esperando e recebendo a graça de Deus, o divino favor de Deus. Agora vamos ver o resultado da fidelidade. Vamos ver se funcionou. A prova de Daniel. Embora fosse simpático para com os rapazes, o oficial tinha medo do que iria acontecer. Ele temia perder a sua vida caso os jovens se mostrassem com aparência menos saudável ao se apresentarem diante do rei em comparação com os demais. Então havia ali um grupo de pessoas sendo preparadas
e a vida do camarada estava em risco. Daniel propôs então um teste. Durante 10 dias, olha o teste de Daniel com esse Aspenaz. Durante 10 dias eles comeriam somente legumes e beberiam somente água. Ao final desses 10 dias, eles poderiam ser inspecionados junto com os outros. Então seria um período de teste. A audaciosa prova que Daniel propôs mostra que o servo de Deus não precisa temer os desafios do mundo. E aí ele faz uma observação interessante. E isso não significa sair por aí querendo demonstrar sua superioridade, e sim confiança no Senhor. Isso daqui não é para levar a pessoa a agir com soberba, fazendo testes malucos, não. Isso aqui é para mostrar a nossa confiança em Deus. Depois de 10 dias, então, os hebreus se apresentaram com o melhor semblante, mais fortes do que os outros homens que comiam o manjar do rei da Babilônia. Então, esse é o resultado de servir e ser fiel ao Senhor. Ninguém perde coisa alguma quando se recusa a comprometer a sua fé. Então, quando você é fiel, pode ter certeza que Deus honrará a sua fé. Deus honrará a minha fé. Então, a prova de Daniel deu certo. Número 2, o Senhor garante e aprova. Passado algum tempo, os jovens foram conduzidos diante de Nabucodonosor. Depois de lhes fazer perguntas para ver o conhecimento deles, descobriu que se tratavam dos jovens mais sábios do seu reino, superando a todos os demais. Então, veja como Deus fez. Não eram somente eruditos, mas também piedosos e tementes a Deus. Daniel, em especial, recebeu do Senhor o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Lá Daniel capítulo 1, 17. Então veja como vale a pena ser fiel. Deus dá dons especiais aos homens. Isso nos faz perceber que é possível sim conciliar conhecimento com graça, inteligência com poder. Isso aqui é uma conclusão muito séria. Os 4 moços, então, foram aprovados por Nabucodonosor, mas antes disso foram aprovados por Deus, alcançando posição de destaque. Deus colocou esses jovens em lugar de destaque ali na Babilônia. Esse é o resultado de servir e ser fiel ao Senhor. Em uma sociedade que gosta de fazer comparações, que mede as pessoas pelo desempenho e coloca todos nos mesmos moldes e padrões, devemos ter o entendimento de que somos diferentes e nossos métodos são distintos do mundo. A nossa metodologia é a metodologia bíblica. Então, vale a pena ser cristão, vale a pena ser puro e vale a pena ser fiel. Olha que coisa maravilhosa, vale a pena. Deus, ele honra os fiéis, tá? Deus, ele é fiel aos fiéis, isso é muito importante. E número 3, rejeitando as tentações do mundo. É importante lembrar que a rejeição, entre aspas, dos manjares do mundo, de tudo aquilo que o mundo oferece, não se limita apenas a banquetes extravagantes, mas abrange todas as áreas da vida. Em todas as áreas você vai ter manjares. Um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não, entre aspas, não apenas à pornografia e à fornicação, que é a relação sexual entre solteiros, mas também dizer não à idolatria e a todas as obras da carne.
Cuidado com as obras da carne. Num mundo de apatia e indiferença espirituais, esta postura é um lembrete constante da importância de permanecer fiel aos princípios espirituais, independentemente das tentações que possam surgir no caminho. Então, eu e você, alunos e professores da IBD e crentes em geral, nós precisamos rejeitar as tentações do mundo. Nós devemos pedir a Deus que segure firme nas nossas mãos para nós não cairmos em tentação. O mundo tem pratos variados de tentações para todos os gostos. Cabe a nós, cristãos, vigiar, orar, ler a palavra e rejeitar as tentações do mundo. Assim nós terminamos a lição número 4 do dia 28 de julho de 2024, a quarta lição, uma firme decisão de não se contaminar. Tome também esta decisão de não se contaminar com os manjares deste mundo. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu comentário, diga se você gostou aí desse fundo que nós preparamos. Veja que tudo isso é investimento, por isso nós precisamos da sua ajuda, do seu Pix, do seu investimento, do seu patrocínio, para que nós cada dia melhoremos mais a qualidade das nossas videoaulas e dos nossos vídeos em geral, tá bom? Final da lição 4, se perdeu alguma lição, entra na playlist, vai até lá, assista, depois deixe o seu comentário. Um abraço apertado para você e toda a sua família e até a próxima, se Deus quiser.